Olá, Psigame! Gente, eu segurei a Juliana, né? Ela pensou que ia embora, disse, não vai nada. Você começa um assunto desse, é claro que eu não vou deixar você sair. Juliana do céu, eu também tenho criança em casa. Gente, é criança, 14 anos, 16 anos. É, uma criança. Eu tenho criança. Enfim, mas tá, eu tenho alguns sobrinhos, né? Alguns afilhados que são pequenos, enfim. E aí, esse processo de aprendizagem, de fazer tarefa de casa, dificuldade de leitura, todas essas questões que tem aí dentro da escola, é um desafio para os pais. E agora, nesse ano passado, né, emendando aqui 2021, foi um ano que, assim, alguns pais que não tinham esse olhar, não é nem que não tinha atenção, gente, eu nunca gosto que critique os pais nesse sentido, tá? A correria do dia a dia, o pai tinha ali a função, a escola tinha outra, só que aí com a pandemia misturou tudo. E aí muita coisa que naquele momento era da escola veio para os pais, né? A gente teve que agarrar. E aí o que acontece? A gente não sabe mesmo, não é nosso papel ali, algumas coisas no sentido do lado educacional, do estudo mesmo, de ajudar na tarefa de casa, de ajudar ali no processo de leitura, quem está nessa idade de alfabetizar. E a Juliana, já estou me aproveitando dela aqui, tá? Ela puxou um gancho sobre isso, ela ia compartilhar uma situação aí de casa. Quero muito te ouvir, Ju, como é esse processo e se você pensou durante essa pandemia, até como psicóloga, né, gente, não tem como separar, se você trouxe alguma ferramenta que você conseguiu criar ali com seus filhos, pensando no uso deles, e quem sabe isso, claro, alcançar outras crianças. Então vamos lá, gente, de fato. Lembra quando eu falei de conectar a dor? Né? Esse processo de criatividade, ele vem muito disso, envolve tem uma necessidade ali querendo ser atendida, tem um problema ali e a gente quer resolver. E no ano passado, com essa questão da pandemia, voltando para as aulas online, estudo, eu, enquanto mãe, eu tive muita dificuldade de me adaptar. De fato, eu considero como eu não tivesse me adaptado mesmo. Então, se já teriam as crianças já seriam um pouco meio que prejudicadas por conta desse convívio escolar que não estava existindo mais. Imagina você ter a mãe que não tinha se adequado ali. E aquilo dali me angustiava pra caramba, porque iria iniciar um novo ano e como seria essa continuidade, né? Como seria essa progressão, o crescimento da criança na escola. E eu tenho uma filha de 7 anos e essa filha começou a apresentar algumas dificuldades na leitura, tá? Como também no fonema de algumas palavras. Então, o não reconhecer. E a gente percebe que é exatamente a dificuldade que ela tem, exatamente pelo estímulo. Né, o estímulo, aquela cultura que teve do ano passado, de não dar essa continuidade, e ela ser uma pessoa mais introspectiva, ela é muito criativa, então ela é muito introspectiva, porque ela gosta de expressar através da brincadeira, através da pintura, enfim. Então foi pensando nessa dor dela, dessa dificuldade que a Júlia começou a apresentar, e aproveitando o que ela gosta, que são as cores, que o Uno entrou na nossa história. Então a gente começou a estimular o Uno, porque era um jogo mais estratégico e eu queria perceber como é que ela elaborava aquilo dali. Porém, a dificuldade na leitura ficou cada vez mais clara. Então, a gente percebeu dentro de casa, quando eu digo a gente, eu e meu esposo, nós percebemos que as cores do Uno acabam chamando mais atenção, obviamente porque trabalha com as cores primárias, né? Então, de fato, chama a atenção da criança. E com isso, a gente começou a desenvolver um jogo voltado com palavras, onde nesse jogo nós temos uma carta mestra, bem parecida aqui com o Uno, né, onde nós temos a carta mestra, onde vai ter a imagem daquela palavra, digamos lá, o tubarão. Então, a imagem do tubarão e aqui o nome tubarão, e também com esse nome, né, separado a sílaba. E a criança ela vai receber diversas cartas, e nessas cartas, as letras correspondentes à palavra tubarão. Então, ela terá que, além de ler, se ela ler a palavra tubarão, ela vai ganhar X ponto. Se ela formar a palavra tubarão, ela vai ganhar Y ponto. Durante esse processo, terão cartas de desafios, onde ela e o Miguel, eu ou o João, quem estiver jogando com a gente, também vai ter que participar do desafio, que são as mímicas, e tudo isso gera ponto. E como também o não fazer vai gerar o quê? Perder pontos, afinal de contas é um jogo, então tem uma regra. E com isso, o que é que eu tenho percebido? Esse estímulo, nós fizemos no papel sulfite ou A4, vai dependendo da região,
E está dando super certo, né? A gente levou para o colégio também gostou, e a nossa próxima etapa é justamente elaborar ainda mais esse jogo para que seja apresentado no colégio e apresentado para eles. Por quê? Eu estou atendendo a necessidade enquanto a leitura, a necessidade, o cérebro ele é neuroassociativo, então terá a imagem e terá a palavra. A criança ela vai associar, neuroassociar, porque ela aprende primeiro através dos símbolos. As palavras, as letras são símbolos para a criança. Então, ela vai associar aquela palavra, aquele símbolo, e, consequentemente, a imagem daquele animal, né? E, consequentemente, ela vai aprendendo. E, na medida que a criança consegue desenvolver a palavra, um exemplo, tubarão, elas terão que gritar. No Uno, a gente faz Uno, e nesse daqui, não. Elas terão que gritar da seguinte maneira: eu sei aprender. E por que gritar o eu sei aprender? Porque ali eu estou trabalhando um condicionamento, uma palavra de comando direto para o inconsciente. E num jogo, né, ela vai estar consciente de que ela sabe aprender e de que naquele dia ela aprendeu a palavra, sei lá, tubarão, a palavra leão, a palavra cachorro. Então, vai ser um estímulo cognitivo. Também vai trabalhar um pouquinho essa autoestima, vai trabalhar também de uma forma mais engajada, mais elaborada, brincando, porque terão as mímicas, terá um momento de descontração. Assim como todo jogo, vai ter aquele que aprendeu e vai ter aquele que perdeu, na verdade, aquele que ganhou e aquele que não ganhou. E o que não ganhou não é porque ele não aprendeu, é só por conta dos pontos. Vai ter um ponto. Então, e com isso a gente aproveita para trazer outros ensinamentos. A gente fala muito das leis universais aqui em casa, então é causa e efeito, é uma consequência, né? Para tudo existe um limite, ultrapassou um limite, tem uma consequência. Você estudou mais, consequentemente vai ter um outro efeito. Então, isso vai estar estimulando exatamente a aprendizagem deles. Então, gente, de uma dor surgiu uma solução e eu tenho certeza que essa ferramenta vai contribuir para muitas mães, para muitas famílias, porque é um jogo que dá para jogar na escola, dá para jogar na família, sabe? Com os pais, com os tios, com os amigos, e é muito positivo. E as crianças acima de 6 anos, o Miguel já tem 6 anos, então ele agora já está entrando nesse ciclo da alfabetização, tudo, então ele vai estar sendo estimulado mais ainda. Então veja só, uma dor que era da Júlia, né? E que está sendo solucionada. Então, quando uma pessoa dentro daquele ciclo familiar se beneficia, todos os outros que são conectados também. Aí é quando a gente fala da ecologia. Então, existe ecologia no projeto, não só a Júlia e Miguel serão beneficiados, a escola também será beneficiada também outras crianças. Então, é quando eu falo que o processo criativo é a essência no movimento, a essência em movimento. Então, todos também são atingidos. E é isso. Daqui a pouco vocês vão conhecer o jogo. Só não vou falar o nome, porque senão eu vou passar spoiler. Daqui a pouco vocês vão ver no mercado. Muito bem. E aí fica aí a sugestão para você, tá? Você que está em casa. Existe muito essa questão, eu não sou da psicologia, como é que eu começo a ter insight? Gente, o insight vem exatamente da demanda, da necessidade, né? Então é observar, é estar ali atento. O MyPath, inclusive, Ju, ele nasceu com essa pegada de observar e dizer, não, peraí, eu quero uma ferramenta assim. Tá, não encontrei a ferramenta assim, então bora lá para desenvolver. Então foi bem nisso, né? Sobre uma demanda pessoal, que aí você vai encontrando o público-alvo e quando você olha, várias pessoas precisam ler aquela ferramenta. Exatamente o que a Juliana fez, a demanda de uma criança que agora está sendo atendida a outra, e aí a gente já começa a pensar e começa a olhar, eu quero testar aqui na escola, por favor, manda para cá. Com certeza. E aí você vai percebendo, vai observando, vai vendo quantas crianças passam por aquilo também, e é assim que começam os estudos de fato, né? Experimentando, trazendo esses números, e aí já deixo aqui para vocês, gente. Quem tiver nessa fase de construção de algo, de experimentar algo, anotem esses dados, guardem esses dados, né? Como é que foi a percepção? Olha, eu joguei na minha casa, a percepção foi essa. Nossa, eu joguei com os meus sobrinhos, já foram outras percepções. Não, eu joguei com uma criança lá na escola e ela não deu bola para isso. Ok, vai anotando esses feedbacks, porque é em cima dessa construção que se nasce aí uma ferramenta que vai para o mercado, né? É preciso que a gente experimente,
levantem os estudos, busquem o fundamento de por que ela nasceu, por que a gente está utilizando daquela forma, e aí começa a pensar em escalar isso para outras pessoas, atender outras pessoas. Verdade, aproveita. A gente fica muito na mente concreta. Cada vez mais que eu estudo sobre criatividade, eu vejo isso. E essa mente concreta vai deixando a gente meio que engessado, né? Quando a gente sai da mente concreta e vai para esse abstrato, para esse mundo de possibilidades, é quando os insights eles chegam. E eu entendo perfeitamente, porque quando a gente está no problema, a gente está na dor. Então está no concreto, a gente não consegue pensar, a gente fica ali naquela dor. Sendo que é importante essa saída. E o sair, eu trago muito na criatividade esse resgate da criança interior. Por quê? Porque quando é criança, a gente sonha e realiza. Esses dias o Miguel chegou da escola dizendo que estava com um passaporte para a Disney, né? Então ele desenhou, ele fez sem querer, né? A escola acabou estimulando isso e foi muito positivo. Ele desenhou ele com um bilhetinho, ele chegando na Disney aos 12 anos. Então aquele material dali, o que é que a gente está fazendo? Um quadro de visualização. Então já vou estar trabalhando para eles exatamente o quê? O sonhar e o realizar, porque para ele já realizou, ele já chegou com um bilhete, gente. Ele não chegou com a passagem para ir a Disney, não. Ele chegou com um bilhete. O bilhete significa o quê? Eu já estou na Disney, eu já estou com meu passaporte de entrada para o parque. Então a criança, ela sonha e realiza. E quando a gente fica muito num problema, a gente esquece dessa criança. Então um dia nós fomos crianças, nós sonhávamos e realizávamos. Então, ter filho, conviver com crianças, soltar essa criança livre, que depois vocês vão conhecer outra ferramenta lá na frente, que é um teste específico para poder desenvolver essa criança livre, vocês vão perceber o quanto nós ficamos engessados. Então, sai desse concreto, bora pensar, fica atento aos insights, porque todo problema é uma solução disfarçada. E é isso. Gratidão, Camila. Muito bem, Ju. Eu vou aproveitar, gente, que a Juliana está aqui, tá? E no próximo vídeo eu quero saber da Juliana. Ela tem o próprio jogo dela, tá nessa fase aí de validação. Eu quero saber como é que foi esse processo de criar. Então fica ligadinho que a Juliana continua com a gente. Beijo!